tantas outras lá em Minas Gerais, se fosse no momento em que a democracia estava ainda longe de acontecer e de adentrar os quartéis, sairiam todos presos daqui. Né? Nós conhecemos o Código Penal Militar e eu faço questão de falar isso nessas reuniões. Todos nós sairemos aqui presos porque estamos reunidos para discutir direitos e contrariar a posição do comando. E nós estaríamos aí flagrantemente violando o Código Penal Militar. Então, essa mesma reunião. Então é bom que vocês resgatem isso na memória, porque isso foi fruto de uma luta. À medida que nós demos esses primeiros passos em Minas Gerais, e que no Brasil inteiro sentiu também a mesma necessidade de fazer o movimento, é porque nós necessitávamos disso. Nós não queríamos ser melhor que nenhum cidadão, nós queríamos gozar apenas do direito de cidadania, do direito de reivindicar, do direito de dizer quando a pessoa está errada, que o superior está humilhando, que o superior está passando do limite, porque o fato de ser profissional de polícia, o fato de ser submetido ao regulamento disciplinar, não nos torna menos cidadão. Nós temos questões específicas que nós devemos nos submeter, mas não diz nenhum regulamento e nenhuma Constituição, seja do Estado, né, nos nossos estados, que nós podemos violar a Constituição da República. Para vocês terem uma ideia, esse mesmo regulamento que aprisiona vocês até hoje, e que aqui não deve ser diferente, que ainda deve ter a prisão administrativa, hein? Nós acabamos com ela lá. Esse aqui, eu rasguei as suas capas num gesto simbólico, em 2002, quando nós votamos o novo Código de Ética e Disciplina dos Militares na Assembleia. Lá não existe a palavra praça oficial no novo Código. Lá não existe conselho de disciplina para praça e conselho de justificação para oficial. Lá não existe mais a condição de quem exclui o praça é o comandante do batalhão e quem exclui o oficial é o governador. Hoje todos os praças só podem ser expulsos por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Se eu fosse falar desse novo instrumento para vocês, eu deveria gastar pelo menos 3 horas para apontar o que era o RDPM e o que ficou no novo Código de Ética. Para o professor e os nossos queridos estudantes de direitos terem uma noção exata da dimensão do tanto que esse instrumento é arcaico, é obsoleto, é ultrapassado, é draconiano, é perverso, no parágrafo 132 do artigo 13 do RDPM da PM de Minas, né, que já botamos numa lata de lixo, que era o seu devido lugar, está lá no parágrafo 132 do artigo 13. O artigo 13 é o artigo que congrega as transgressões disciplinares do policial e do bombeiro militar. Recorrer ao judiciário ou a outro meio, ainda que legal, para resolver assuntos atinentes ao serviço ou obter reconhecimento do direito, quando couber recurso administrativo. Falta gravíssima. Recorrer ao judiciário, mesmo se tratando de ato legal. Essas pérolas, nós temos aqui dezenas delas nas 163 transgressões previstas no RDPM da PM de Minas. Coisas como absurda, mesmo fora de serviço, deve obediência ao superior. Contrair dívidas fora das suas condições, frequentar locais incompatíveis ao decoro da classe, tantas pérolas, né? O que é compatível com o decoro da classe? É compatível com o decoro da classe aqui que é compatível com a sua questão social, o seu pagamento. Seu vencimento reflete certamente a sua condição. Você não vai para uma pizzaria chique, se a pizza lá custa bem mais caro que a do bairro. Se você vai para o bairro, você tem que falar para a sua esposa que você tem um orçamento, você tem compra do mês, você tem água, você tem luz. O que é compatível? Não é? Então, dessas pérolas, se eu ficasse aqui fazendo alusões a ela, e nós poderíamos mostrar o que mudou com o novo Código de Ética. Bom, feito essa pequena passagem, porque ela é bem mais longa do que vocês imaginam, nós fomos para as ruas no dia 13 e 24 de junho de 97. E graças a Deus, sentir o gosto de ser cidadão é muito bom, gente. Eu falo para vocês que foi
a minha melhor experiência de vida que eu tive até hoje, né? E olha que eu era um policial militar, daqueles que era polícia 24 horas por dia, respirava polícia, fazia levantamento no horário de folga, prendia bandido no horário de folga, utilizava veículo na hora de folga para prender bandido e ficava 24 horas vivendo, comendo e dormindo polícia 24 horas. E achava que este prazer era melhor do que qualquer outro. Mas quando eu botei o pé na Praça da Liberdade, né, que graças a Deus ainda tem esse nome, né, e senti o gosto de ser cidadão e de me expressar como cidadão, eu percebi que este ato, que essa atitude, ela era indescritível. Ela era muito mais valiosa do que toda aquele lado meu que eu tinha como polícia, de ser polícia 24 horas por dia. Então talvez algum companheiro se enquadre nessa situação que aqui está presente. Posso dizer que ser cidadão, exercer cidadania, lutar por direitos, é ainda um sentimento muito melhor. Porque, segundo Rodolfo Voieri, né, a luta pelo direito, quando se luta pelo seu direito, não está lutando apenas pelo seu direito, está lutando pelo direito de toda a sociedade. Né? Então, quando nós fazemos isso, quando defendemos o nosso direito de lutar por um salário melhor, de lutar por um código de ética melhor, de lutar por leis melhores, seja no âmbito interno ou para a própria sociedade, nós estamos lutando pelo direito de toda a sociedade. Passado o momento de 97, fomos expulsos 186 praças, os oficiais não é diferente daqui, lá é a mesma coisa, se acovardaram também, deixaram que os praças fossem para a linha de frente, tivemos 186 expulsos, 1.759 indiciados em TM e mais de 5 mil receberam prisões administrativas, que você já conhece, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias de prisões que nós recebemos. Em 98, né, quando a gente luta por causa realmente digna, quando nós lutamos por dignidade e quando nós lutamos pela coletividade, é bem provável que Deus olha para a gente com um olhar diferenciado. No dia 12 de dezembro de 97, eu fui expulso com mais 185 companheiros. Eu tinha 15 anos de polícia, uma esposa e 2 filhos e só sabia ser polícia, mais nada na minha vida. Apenas isso. No dia 14 de dezembro de 98, eu fui diplomado deputado. Fui o segundo deputado mais votado, gastei apenas R$ 7.142 e tive 74.594 votos no estado de Minas Gerais. Eleito pelos votos da classe, eleito pelo policial, pelo bombeiro, pela esposa, pelo vizinho que o policial pediu, pelo aquele cidadão simpático à causa, que eram muito simpáticos à nossa causa. Nós, quando saímos em passeata pelas 2 vezes, nós fomos aplaudidos na Avenida Afonso Pena, que é a avenida principal do centro de Belo Horizonte, e certamente a nossa eleição refletia. Naquele momento, gente, nós fomos eleitos 3 deputados. 3 deputados em 98, um deputado federal e 2 estaduais. Em 2002, fomos reeleitos 2 deputados, eu e um federal, e agora em 2006 foi reeleito, apenas eu fui reeleito para o 3º mandato de deputado estadual, e o outro deputado federal perdeu a eleição. O outro que havia disputado não quis disputar mais. Na verdade, nós estamos aqui num ambiente muito próximo um do outro, né? O outro era presidente de um clube, era peleiro, né? E mesmo ainda no governo Eduardo Azevedo, ele já batia bola no final de semana com o secretário de administração, e era um cidadão mais voltado àquele perfil de peleiro, já desde o início da carreira dele, né? Não só peleiro, mas também da prática do desvio do dinheiro público e o pior, do desvio do associado. Aí outros que vieram também no lugar dele também aprenderam as mesmas maracutaias. Bom, de lá para cá, gente, nós construímos com essa luta. Dizer que é importante essa luta permanente que vocês devem continuar. Porque foi só com essa luta que nós arrebentamos essas correntes. Foi com essa luta que nós rasgamos o RDPM. Porque quando eu rasgava o RDPM,
na tribuna da Assembleia, quando votamos a Lei 14.310,